Bem-vindo, Organizer, ao podcast Ser Organizer, que te ensina sem filtros como estruturares o teu negócio de organização em Portugal. Estamos no episódio 14. Posso-vos dizer que o tema deste episódio mudou assim há umas horas. Posso-vos dizer que é um tema que eu já queria trazer há algum tempo, no entanto, ou melhor, um formato que eu já queria trazer há algum tempo, mas ia acontecer no episódio número 17 e vocês sabem que o 17 acaba por ser aqui um número um bocadinho que tem algum significado aqui dentro do podcast, porque este podcast foi lançado no dia 17, então é assim um número que tem aqui algum significado e então eu queria trazer este formato exatamente no episódio 17, nós estamos no 14, mas a realidade é que esta semana, mesmo antes de eu entrar aqui para gravar o podcast, eu comecei a receber algumas mensagens, quer fosse no meu perfil do Instagram, quer fosse também de algumas alunas dentro do meu curso de Personal Organizer, sendo que para as alunas as dúvidas e as respostas eu vou respondendo rapidamente, e também aqui alguns comentários dentro dos episódios do podcast. E então queria fazer assim um episódio um bocadinho mais completo, com a resposta a algumas dúvidas que às vezes não consigo, claro, temos de ter sempre uma moto, que às vezes não consigo partilhar convosco em resposta escrita. Então queria trazer aqui um pouquinho isso e posso-vos dizer que posso já dar aqui o spoiler do episódio da próxima semana, que vamos falar aqui um bocadinho sobre autoridade, posicionamento, mesmo dentro das redes sociais. Eu já falei aqui que eu mudei o meu método de negócio, o meu modelo de negócio este ano, no final do ano passado, início deste ano, e uma das coisas que eu tenho vindo a perceber-me é que o digital é ainda uma ilha para as personal organizers, ou seja, é um sítio que elas ainda não estão a deixar muito dinheiro na mesa. Eu falo disto há anos, quem me acompanha como mentora de personal organizers sabe que eu falo disto há muito tempo, falo disto dentro do meu curso, falo disto em mentorias, falo disto nas sessões estratégicas, falo mesmo muito disto e uma das coisas que eu queria trazer era assim a minha visão aqui para o podcast sobre esse tema. Mas hoje vamos aqui falar, vou aqui responder na realidade algumas das dúvidas sobre clientes que a maioria das personal organizers têm e que muitas delas têm estas dúvidas e acabam por depois não as conseguir ver respondidas. Por isso, estas dúvidas, a grande maioria delas surgiram, quer fosse de comentários do podcast, quer fosse de mensagens no Instagram, quer fosse também respostas, comentários nas aulas dentro do meu curso de Personal Organizer. Eu reuni assim as maiores que têm surgido ultimamente, sendo que elas acabam sempre por ser um bocadinho semelhantes em qualquer um dos lados, e queria trazer aqui um episódio assim um bocadinho mais completo para responder a isso, porque sinto que este também é um dos grandes objetivos aqui deste podcast. Por isso, se vocês conhecem alguém que é Personal Organizer, conhecem alguém que tirou um curso de Personal Organizer e está-se a sentir perdida aqui no mercado em Portugal, enviem-lhe um dos episódios aqui do podcast, o vosso favorito, aquele episódio que tem aquele insight, aquele conhecimento que vocês ficaram a pensar, ok, sem dúvida que isto fez imenso sentido, por isso enviem para essa pessoa esse episódio, porque já vos disse algumas vezes aqui no podcast, este é sem dúvida aqui um local, uma comunidade em que eu tenho a oportunidade de falar para outros profissionais da organização e sinto que isso é algo que eu gostava que existisse quando eu comecei e que eu sinto que ainda falta muito isto de haver um local público onde quem está a começar como Personal Organizer pode deixar as suas questões sem estar tanto associada às vezes a um determinado curso ou um determinado mentor. Então eu sei que quem chega até aqui da mesma forma que quem chega às minhas sessões estratégicas vem de vários cursos, às vezes a nível nacional, às vezes a nível internacional, então sem dúvida que
esta é aqui uma plataforma para tu deixares as tuas questões e se tu te sentes perdida com o Personal Organizer, independentemente há quanto tempo é que tu já tiraste um curso, esta é a plataforma e ela é totalmente gratuita, por isso a forma que eu tenho de chegar a mais pessoas além dos da minha própria divulgação é exatamente convosco, vocês partilharem com quem vocês já sabem que também é Personal Organizer e que não está a ouvir aqui este podcast. Por isso, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre algumas dúvidas que a maioria das Personal Organizers têm com clientes e, acima de tudo, vamos entrar aqui também um bocadinho sobre algumas regras que às vezes eu sinto que aparecem muito e que quando nós estamos efetivamente a atender um cliente nós temos que nos conseguir adaptar. Uma delas, que ela já surgiu dentro do meu curso de Personal Organizer, surge muitas vezes em sessões estratégicas e também surgiu recentemente aqui num comentário no podcast, tem a ver aqui com existirem alguns clientes que confundem o serviço de Personal Organizer com o serviço de uma empregada de limpeza. E eu posso-vos dizer que isto já acontecia quando eu comecei em 2021 e vai continuar sempre a existir. Porquê? Na minha opinião, tem muito a ver com a forma como nós explicamos o nosso trabalho. Em Portugal, apesar de já existirem várias pessoas que conhecem o trabalho de uma Personal Organizer, já sabem o que é que um profissional da organização faz, vai ser sempre uma profissão que vai ser confundida com a de uma empregada doméstica. E cabe-nos a nós explicar ao cliente ou posicionarmos-nos para que o nosso serviço não seja confundido, ok? Primeiro ponto. Muitas vezes o cliente ele não está a desvalorizar o vosso trabalho. Muitas vezes a pessoa que pede o orçamento ela não está a desvalorizar o vosso trabalho. Muitas vezes a pessoa simplesmente não sabe, ok? Não sabe onde é que começa o vosso trabalho como POs e onde é que termina o vosso trabalho como POs e começa o trabalho da sua empregada doméstica, ok? E eu digo isto porque hoje não é uma coisa que me aconteça, porque simplesmente a forma como eu comunico e a forma como eu já me posicionei nas redes sociais, etc., no meu próprio site, não deixa margem para dúvida. Mas no início eu tinha também essas questões. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é que é totalmente normal existir esta dúvida e às vezes óbvio que vão existir clientes que efetivamente trazem essa questão porque querem um serviço, ou seja, querem mais no serviço do que aquilo que vocês vão prestar, mas a grande maioria é simplesmente porque não sabe o que é que efetivamente uma Personal Organizer faz e a empregada de limpeza faz, ok? Então, em primeiro lugar, entender que deve sim haver aqui uma explicação e entender que vocês não devem ficar ofendidas, ok? Porque às vezes a própria pessoa é que não sabe o que é que vocês fazem e o que é que vocês não fazem. E, acima de tudo, é super importante vocês educarem não só o vosso próprio cliente, como o mercado em si. Eu digo isto porque hoje eu falo de ambos os temas e quando me pedem um orçamento, já há muitos anos, eu não tenho essa necessidade de me explicar à pessoa que me está a pedir o orçamento que eu só vou organizar, não vou fazer a parte da limpeza, ok? E eu falo de ambos os temas, por isso tem muito a ver com o posicionamento que vocês criam e a forma como vocês explicam, a forma como vocês deixam claro aquilo que vocês fazem e aquilo que vocês não fazem, ok? Outro ponto muito importante, que eu falo disto muito em sessões estratégicas e com os meus alunos dentro do curso de Personal Organizer, porque há algumas pessoas que chegam até mim, quer seja para fazer o meu curso de Personal Organizer, quer seja em sessões estratégicas, que fazem limpeza, ok? Entender? E algumas delas aliam o serviço de organização ao seu serviço de limpeza. Que está tudo certo, ok? Se isso é algo que tu queres fazer, é importante, da mesma forma, tudo aquilo que eu estou a dizer, é importante vocês esclarecerem o vosso cliente que vocês fazem isso, da mesma forma que quando vocês não o fazem, é importante esclarecer o cliente que não o fazem, ok? Mas, ao mesmo tempo, é importante vocês esclarecerem o cliente onde é que começa o trabalho da Personal Organizer, onde é que termina o trabalho da Personal Organizer, onde é que começa o trabalho da empregada de limpeza, onde é que termina o trabalho da empregada de limpeza, ok? Então, é importante aqui, se vocês prestam
ambos os serviços, saber aqui falar com o cliente, distinguir, que o cliente saiba distinguir que o serviço de organização é um serviço pontual e o serviço de limpeza é um serviço regular, que pode acontecer uma vez por semana, pode acontecer duas ou três vezes por semana, pode acontecer diariamente, mas que o serviço de organização é um serviço pontual, ok? Porque da mesma forma que quando nós estamos a fazer um serviço de organização, nós vamos à casa do cliente uma vez, ou quanto muito uma vez por ano, se fizermos manutenções, ou uma vez a cada 6 meses fizermos manutenções, mas vamos aqui assumir que é um serviço normal de organização. Nós damos a formação, quer seja ao cliente, quer seja à sua empregada de limpeza, e depois aquela pessoa, a manutenção que aquela pessoa vai fazer vai ser uma arrumação, ou seja, vai simplesmente ter que colocar as coisas nos sítios que já foram definidos previamente pela personal organizer. Então, que vocês entendam que é uma coisa que pode perfeitamente acontecer. Para que ela não aconteça, é importante haver esta comunicação e haver este posicionamento para que o cliente entenda onde é que começa o trabalho da PO e onde é que começa o trabalho da sua própria funcionária, e entender aqui que, na grande maioria das vezes, não é uma ofensa, ok? Às vezes a pessoa não sabe, simplesmente, ok? Então entender aqui que uma das coisas que eu começaria a ficar alerta seria se vocês já tiveram vários pedidos de orçamento seguidos ou com alguma regularidade, já mandaram vários pedidos de orçamento, já fizeram várias visitas e isso está a acontecer constantemente. Se isto está sempre a acontecer, não estou a dizer ali, vocês mandaram os vossos 2 ou 3 primeiros, ok, se calhar pode ser ali um erro de comunicação, um erro de posicionamento. Agora, quando já passou algum tempo e quase todos os clientes para os quais vocês mandam um orçamento ou fazem uma visita, isso está constantemente a acontecer, aí sim pode ser um problema do vosso próprio posicionamento, daquilo que vocês estão a comunicar nos vossos canais, quer seja no site, quer seja nas redes sociais, quer seja na vossa própria comunicação com o cliente, ok? Entender aqui que quando isso está constantemente a acontecer, se calhar há ali algum tipo de falha na vossa comunicação, falha no vosso posicionamento que tem que ser ajustado. E uma das coisas que eu sempre senti desde o início é que existiam muitas profissionais que se abstinham muito de falar da parte da limpeza e gestão doméstica tão abertamente nas redes sociais, precisamente porque não querem que haja essa dúvida para o cliente. No entanto, nós temos excelentes profissionais aqui em Portugal que fazem da gestão doméstica, não estou a falar de mim, ok? Estou a falar de outras profissionais que fazem da gestão doméstica uma grande parte da sua comunicação, uma grande parte dos seus serviços, e que não é por isso que deixam de ser classificadas como personal organizers, ok? Ou seja, tem muito a ver com não só o título que vocês usam, porque qualquer pessoa pode escrever lá personal organizer e depois ter uma falha de comunicação, ok? Na sua própria comunicação, no seu site, no seu conteúdo, mas tem muito a ver com a forma como vocês próprios posicionam a organização dentro da vossa comunicação. Quem hoje chega a qualquer um dos meus canais de comunicação, a qualquer conteúdo meu, ao meu próprio perfil do Instagram, aos meus próprios produtos, qualquer pessoa que chegue a qualquer local onde eu vendo, onde eu comunico, o que quer que seja, sabe que consegue facilmente entender que a organização é o ponto principal. Eu posso falar de limpeza, de lavandaria, de gestão doméstica, mas eu uso a organização como elo comum de tudo isso. Ou seja, sem a organização, nem tem a ver, eu não quero tanto usar aqui o termo sem o serviço da organização, porque aí vai exigir que haja um personal organizer que irá à casa da pessoa e nem sempre isso precisa de acontecer para a pessoa comprar de vocês, ok? Estou a falar porque eu tenho muitas pessoas a comprar de mim, dos meus produtos digitais e os meus cursos, e não faz nenhum serviço de organização, ok? Mas a pessoa tem que entender que o elo principal é a organização. Tudo aquilo funciona porque existe organização, ok? Então, na minha opinião, e aquilo que eu partilho muito com as minhas alunas,
especialmente porque eu tenho não só alunas dentro do curso Personal Organizer, como também que chegam a sessões estratégicas comigo, ou até mesmo informações que eu dou em parceria para outros locais, com empresas, com centros, o que quer que seja. Muitas vezes as pessoas que lá estão, uma grande maioria das pessoas que lá estão, são pessoas que vêm da área da limpeza e conseguem aliar ou querem aliar o serviço de organização. Está tudo certo com isso. Se vocês não querem de forma alguma que o serviço de limpeza esteja associado ao vosso serviço de organização, tem que haver aí uma comunicação para que isso passe precisamente para o cliente, ok? Hoje eu não sinto que, a não ser que a pessoa tenha comentado ou já tenha feito algum serviço de limpeza além da organização, a grande maioria das pessoas que vai pedir o orçamento ou fica esclarecida quando vocês explicam que não é a mesma coisa, ou então já não vai com essa dúvida, ok? Isto é só uma opinião que eu tenho, então sinto que se isso está a acontecer repetidamente, é um sinal de que a vossa comunicação, o vosso posicionamento está um bocadinho desalinhado, ok? O que é importante salientar aqui, que eu já falei múltiplas vezes aqui no podcast: ter clareza, entender aquilo que vocês fazem, entender aquilo que vocês não fazem, entender o tipo de cliente que vocês vão atender, onde é que está aquela pessoa, o que é que aquela pessoa precisa, quais são as suas maiores dúvidas, as suas maiores questões, inquietações, o que quer que seja. Quando vocês têm esta clareza, não é por acaso que dentro do curso Personal Organizer há lá um módulo que fala sobre aqui estruturar a parte do digital, e o primeiro ponto tem a ver com a clareza, porque se vocês não sabem o que é que vocês querem comunicar, para quem é que vocês querem falar, o que é que vocês vão vender, para quem, ok? É impossível vocês conseguirem comunicar de uma forma clara, ok? Ou seja, é super importante vocês terem esta clareza, e volto a salientar, ok? É totalmente possível vocês, se trabalham com limpeza, querem continuar a trabalhar com limpeza e querem aliar a organização aos vossos serviços de limpeza, terem aí uma estrutura que dá perfeitamente para ter este serviço extra no vosso pacote, ok? No vosso negócio, ok? Mas tem que haver, acima de tudo, um posicionamento muito claro, uma comunicação muito clara, ok? Segunda questão que apareceu e que aparece com alguma frequência em sessões estratégicas, que tem a ver com processo, tem a ver com o passo a passo. Se existe aqui algum passo a passo que funcione para todos os clientes. Dentro do curso Personal Organizer, dentro do meu curso Personal Organizer, há uma aula que para mim é uma das aulas mais importantes, que fala precisamente sobre isto, um passo a passo desde o primeiro contacto do cliente ao pós-venda. E óbvio que, na minha opinião, deve sim existir um processo, um passo a passo, um método que vocês consigam ter como base para conseguirem guiar o vosso cliente. Mas essa estrutura, ela funciona mais para vos trazer confiança a vocês como POs do que propriamente para passar ao cliente. O que é que eu quero dizer com isto? Que o cliente de organização, e eu digo isto múltiplas vezes porque acho que é muito giro falar aqui sobre atendimento ao cliente e tudo mais, mas um cliente que nos contrata para estar na sua intimidade, que é a sua casa, a mexer nas suas coisas, é um cliente totalmente diferente daquele cliente que vai à pastelaria. Esta é a minha opinião, porque as pessoas, quando contratam alguém para entrar na sua intimidade, entrar na sua casa, as pessoas têm formas de comunicar totalmente diferentes, ok? Então nós temos que entender que aquela pessoa, ela é um ser humano, ela não nos está só a contratar para nós irmos lá, fazemos umas dobrinhas e está feito, ok? E eu bato muito nesta tecla porque eu acho que as pessoas esquecem-se que para nós, Personal Organizers, é só uma t-shirt, é só um par de sapatos, é só uma bolsa. Para aquela pessoa, aquele item tem um significado, uma memória, tem alguma coisa para aquela pessoa, ok? Então, acima de tudo, nós temos que entender que deve sim haver um processo, deve sim haver um passo a passo,
mas maioritariamente para nos dar confiança, para nós sabermos o que é que acontece primeiro, o que é que acontece a seguir, o que é que acontece depois. Mas nós não vamos passar ao cliente a dizer-lhe assim, ok, agora nós vamos fazer isto. Pronto, está feito, vamos passar para o próximo. Porque a grande maioria dos clientes, ela vai precisar de ser guiada. Vai precisar de ser guiada porque naquele momento ele não sabe o que é que ele quer. E isto é uma das coisas que eu entendi e sinto que existem muitas POs que ainda não entenderam isto. Muitas POs que estão a começar. Porque falha um bocadinho falar disto na grande maioria dos cursos. Que é, o nosso cliente, muitas vezes, ele não vai seguir o nosso passo a passo. E nós, ou melhor, nós temos também que entender que aquela pessoa não é um robô, é um ser humano. Então, vão existir pessoas que tomam decisões muito mais rápido, vão existir pessoas que fazem o processo de triagem e descarte assim, super rápido, que até nós com POs nos surpreendemos, e vão haver outros clientes que vão demorar e vão querer comunicar e vão querer falar e explicar porque é que aquele item é aquele item que ele vai manter, porque é que aquele item ele vai descartar, e está tudo bem com isso. Só que é super importante que vocês, enquanto POs, consigam guiar o cliente no vosso próprio processo, ok? Que pode existir esse passo a passo, mas entender que esse passo a passo ele não é linear. Vão haver pessoas que vão demorar 5, 10 minutos a fazer a triagem de uma caixa cheia de coisas, e vão haver pessoas que se calhar vão demorar meia hora a uma hora. E vocês não podem achar que lá porque o cliente anterior demorou 5 ou 10 minutos, todos os clientes vão demorar 5 ou 10 minutos. E porque aquele cliente começou pela triagem, pela descarte, categorização, comprar produtos, porque às vezes há clientes que isso não faz sentido, que não dá para fazer isso. Vão haver clientes que vocês querem desesperadamente, porque é preciso para que o projeto funcione, que eles façam uma triagem e um descarte, e o cliente vai-vos dizer, não, vai ser para manter tudo. E aí vocês vão ter que entender que vocês vão ter que moldar ali o cliente, ou vão ter que fazer o projeto da maneira que o cliente quiser, para o cliente chegar ao final e entender que se calhar não ficou da maneira que ele queria, porque há pontos e há passos que não podem ser saltados. Ah, ok, Marta, mas eu tenho um processo e eu posso aqui, entre aspas, obrigar o cliente a fazê-lo. Podem, mas não quer dizer que o cliente vai fazer. Ok? Por isso é que eu digo que é super importante haver comunicação e gestão de expectativas. Comunicação e gestão de expectativas. E se eu vos digo isto é porque eu, desde que eu comecei a trabalhar como Personal Organizer, estes são, para mim, os 2 pilares que tornam um projeto um sucesso ou um desastre. Porque quando não há uma comunicação clara com o cliente do que é que vai funcionar, mas acima de tudo que aquilo que ele quer não vai funcionar, quando não há uma gestão de expectativas do que é que vai poder ser feito, do que é que não vai poder ser feito, não conseguem fazer com que o projeto seja tão bem sucedido como quando o cliente faz isso. E não tem só a ver com o cliente respeitar o vosso processo, não tem só a ver com o cliente saber o que é que ele quer, porque há clientes que às vezes sabem o que querem, mas aquilo que ele quer não dá para fazer. Aquilo que ele quer não vai funcionar. Aquilo que ele quer não vai dar para chegar ao resultado que ele pretende. Vou-vos dar um exemplo muito claro. Um cliente que queira uma casa muito minimalista, com poucas coisas, e depois não descarta absolutamente nada e o volume de itens que está no espaço não permite fazer um equivalente à casa minimalista, é um cliente que nunca vai conseguir aquele resultado. Ok, nós sabemos que o cliente sabe o que é que ele quer, efetivamente ele sabe. Ele tem um objetivo, que é ter uma casa minimalista, mas se o cliente não quer descartar nada, aí entra a comunicação e gestão de expectativas, e isto não dá para chegar aqui, pois aí já vamos ter outros pontos que têm a ver com mas o cliente não quer mesmo isso. Ok, vocês têm que aceitar que o projeto nunca vai ficar como o cliente quer e muito provavelmente vai ser um cliente que se calhar não vai ficar tão satisfeito, se calhar não vai regressar, mas vocês têm que entender que se vocês fizeram tudo aquilo que estava ao vosso alcance para chegar a esse resultado, tiveram uma boa gestão de expectativas com o cliente, mas mesmo assim o cliente não quis aceitar a vossa comunicação, aceitar o vosso acompanhamento, aí se calhar já não é um problema da vossa comunicação, mas sim um problema que aquele cliente quer um objetivo que é impossível. Isto é a mesma coisa com a perda de peso, é a mesma coisa que uma pessoa chegar a um ginásio em que tem 2 semanas, que vai, até daqui a 2 semanas vai casar e tem que perder 20 quilos. Pá,
dá para perder peso. Para perder peso vai dar, mas se calhar os 20 quilos que a pessoa quer perder em 2 semanas, que são 10 quilos por semana, provavelmente se calhar não vai dar para fazer isso. E se calhar vocês vão dar todas as informações ao vosso cliente, vão-lhe explicar que não vai dar para fazer, mas vão-lhe explicar que dá para fazer, em contrapartida dá para fazer isto, isto e isto, e muito provavelmente a pessoa vai chegar ao final das 2 semanas e vai dizer assim: olha, este profissional foi péssimo, porque eu pedi uma coisa e ele não conseguiu fazer. Estamos a entender? Ou seja, é sim importante haver um passo a passo, haver um processo, haver um método, mas na minha opinião, esse processo ele acaba por ser mais uma linha orientadora para vocês enquanto profissionais, até mesmo para a vossa equipa, porque, por exemplo, hoje a grande maioria dos projetos que eu faço já não são com a minha equipa, ou seja, são individualmente, porque o tipo de cliente que eu entendi que eu estava a atrair maioritariamente eram clientes que queriam trabalhar comigo individualmente, precisamente por causa destes pontos todos, ou seja, às vezes querem fazer uma partilha mais pessoal, às vezes não querem que seja outra pessoa naquele espaço, e está tudo certo com isso, ok? Está tudo certo, tem a ver com a forma como vocês depois estruturam ou reestruturam o vosso negócio, ok? E uma das coisas que eu, quando eu faço projetos com a equipa, quem faz parte da minha equipa sabe exatamente este processo. Sabe que quando se chega, faz uma triagem, faz uma categorização, o cliente, uma pré-categorização, o cliente vai fazer o descarte, depois vamos fazer uma categorização, implementação, até o final do projeto. E quando eu ensino às minhas alunas, quando eu faço consultorias online, o método é sempre o mesmo, ok? Mas vocês têm que entender que vão existir pontos e partes do vosso método, do vosso passo a passo, do vosso processo, que não são tão lineares quanto agora é triagem, agora é descarte, agora vamos ver o que é preciso descartar, vamos categorizar. Às vezes, para determinados clientes, não é tão simples assim. Há pessoas que precisam de mais tempo, há pessoas que precisam de ser ouvidas, por isso é que é super importante entender que, por mais que vocês tenham um passo a passo, por mais que vocês saibam, eu vou fazer isto e aquilo, há clientes que, ponto 1, não sabem o que é que querem. Por mais que eles cheguem a pedir um orçamento para uma zona específica, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é que pretendem com aquilo. Há clientes que mudam de ideias, há clientes que não conseguem simplesmente descartar, independentemente das estratégias que vocês tentem utilizar. Há clientes que não conseguem descartar, há pessoas que demoram muitíssimo mais tempo a tomar decisões e há pessoas que até podem parecer muito decididas numa primeira chamada, muito decididas numa visita técnica, e quando efetivamente começamos o processo de organização, a pessoa tem muita dificuldade em descartar. É super normal isso acontecer, ok? Ou seja, e ao mesmo tempo o oposto. Podem haver pessoas que até estão bastante nervosas numa primeira chamada ou até numa visita técnica, e quando depois começam ali o processo de triagem, a mente delas está focada em que aquele é o momento para fazer aquela triagem com a PO e vai super rápido. Ou seja, é importante existir um processo na medida em que vocês sabem o que é que acontece primeiro, o que é que acontece a seguir, o que é que acontece depois, ou até mesmo para vocês colocarem numa proposta de orçamento, para explicarem ao cliente, que às vezes o cliente não sabe o que é que vai acontecer primeiro, em segundo, em terceiro, etc. Então é importante sim haver esse processo, haver um procedimento, mas na minha opinião esse processo ele funciona muito mais para orientar o profissional do que propriamente para controlar e para guiar o cliente, ok? Para quem depois estiver ouvindo o áudio, eu fiz aqui umas aspas em controlar, ok? Então, é super importante que exista um processo, mas que ele não seja rígido, ou seja, se o cliente não fizer descarte nenhum, agora não dá para fazer a categorização, não dá para fazer a organização, não, porque vão existir clientes que não querem descartar absolutamente nada, e dá perfeitamente para vocês fazerem a organização do espaço, categorizarem semelhantes com semelhantes, mas é importante, e aqui voltamos ao ponto inicial, haver comunicação e gestão de expectativas, que é impossível aquele cliente ter uma casa minimalista, se esse for o seu objetivo, se a pessoa não tirar nada, ok? Então é importante aqui haver este processo, sim, mas acima de tudo um processo para vos guiar a vocês, para vos dar confiança a vocês, se o cliente perguntar o que é que vai acontecer primeiro, o que é que vai acontecer a seguir, do que propriamente no projeto em si, ok? Ou seja,
Hoje, apesar de eu ter um método que eu faço, independentemente de ser uma formação que eu vou dar, aquilo que eu explico como sendo o método de organização é o mesmo que eu dou numa formação, que eu ensino dentro de um curso, que eu faço num projeto presencial, que eu dou como passo a passo numa consultoria online. No entanto, quando eu estou na casa do cliente para fazer a organização, dependendo do tipo de cliente, dependendo de como é que o cliente está, o quão aberto o cliente está, o quão decidido ou indeciso o cliente é, podem existir aí adaptações nesse método, ou até mesmo uma consultoria online. Eu posso, numa consultoria online, pedir perfeitamente ao cliente para fazer uma pré-categorização para a pessoa conseguir efetivamente ver tudo aquilo que tem, antes da pessoa começar a descartar. Enquanto que existem outras pessoas que chegam à consultoria online em que definimos zona A, zona B, zona C, e a pessoa vai fazer o descarte primeiro com o saquinho do lixo daquilo que é a zona A, vai fazer a organização da zona A, depois vai passar para a zona B e há outras pessoas que vão ter que fazer descarte da zona A, descarte da zona B, descarte da zona Z e depois começamos a categorização. Apesar do método ser o mesmo, há adaptações que têm que ser feitas para um maior sucesso para o projeto e para o cliente. Outra questão, como é que eu defino prioridades com o cliente? Esta questão ela foi feita por uma aluna minha em resposta a um comentário que eu dei dentro do meu, no meu podcast, ou seja, há uma parte de um episódio do podcast em que eu falo sobre definir prioridade. Tive uma aluna que me enviou uma mensagem para o WhatsApp a pedir para eu explicar um pouquinho melhor isso. Acima de tudo, tem a ver com a comunicação, porque há clientes que às vezes chegam até nós que querem organizar a casa toda. E nós até podemos organizar a casa toda, mas nós temos que perceber para aquela pessoa quais é que são as áreas que para ela, para a sua rotina, para a sua vida, são prioritárias. E muitas vezes não somos nós, enquanto personal organizers, que definimos. E muitas vezes também não é o cliente que define, ok? O que é que eu quero dizer com isto? Porque às vezes é muito fácil nós termos esta ideia que o cliente nos vai dizer assim: vamos organizar a casa toda, vamos começar pela cozinha, pelo quarto, pelo quarto, pelo quarto. Há pessoas que não nos dizem isso, só dizem: eu quero organizar a casa toda. E a casa tem estas divisões que estão aqui. E somos nós que, dependendo daquilo que o cliente nos vai dizendo, na visita técnica, numa primeira chamada telefónica, o que quer que seja, que começamos a entender que dessas áreas que ele quer organizar, vai existir uma delas que gera muito mais stress do que as outras todas. E se nós chegarmos ao final e não conseguirmos entender, nós vamos perguntar à pessoa. Então, é para organizar a cozinha, para organizar o quarto, para organizar o outro quarto, para organizar a garagem. Destas, se só pudéssemos organizar uma, por qual é que começaríamos? E a pessoa vai nos dizer qual é aquela que é prioritária. Para mim, é super importante haver esta definição de prioridades. Para o cliente perceber por onde é que nós vamos começar, como é que nós estamos a definir o nosso próprio trabalho também. Podem na mesma usar o mesmo método para tudo, porque hoje na organização de companhia o método que eu utilizo de organização ele funciona tanto para uma cozinha, como para uma garagem, como para uma arrecadação, como para um espaço comercial, ele funciona para todas as áreas, sendo que para aquele cliente, imaginemos que ele precisa que a cozinha esteja organizada no dia X. Vocês começam num dia, ele precisa que no dia seguinte a cozinha esteja organizada. Se vocês não questionarem isto, vocês até podem achar que o mais importante é um quarto e aquele cliente já vai haver aqui vai-se criar aqui uma dificuldade na própria rotina do cliente que era desnecessária, ok? Isto só se deve ajustar, ou melhor, tudo isto que eu estou aqui a dizer, uma altura em que é um bocadinho difícil nós conseguimos cumprir as prioridades do cliente, é quando existe algum tipo de remodelação a acontecer, mudanças em que ainda não foram finalizadas as obras, não foram colocadas coisas que precisavam ser colocadas e então o serviço de organização atrasa e neste caso nós temos que nos adaptar, como eu disse há pouco, adaptar-nos àquilo que efetivamente dá para ser feito e pode ser feito na casa do cliente, mas acima de tudo nós devemos sempre ter esta comunicação para que o cliente saiba o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer a seguir. E quando ela não existe, vocês podem ter a certeza, porque
os projetos em que eu sei que não foram tão positivos do meu lado foram precisamente porque a comunicação e a gestão de expectativas estavam desalinhadas. E se estes dois pontos estão desalinhados, eu vos garanto que o projeto nunca vai ser tão bom como aquilo que vocês definiram, o cliente definiu, ok? E vai ser sempre negativo para ambas as partes, ok? Por isso, é super importante aqui explicar o que é que vai acontecer quando não dá para fazer aquilo que a pessoa quer, o que é que o cliente realmente precisa, o que é que o cliente está à procura e, acima de tudo, vocês não terem problema em impor-se quando vocês sabem que aquilo que vocês estão a dizer é efetivamente mesmo muito importante para o sucesso do projeto, porque se há uma coisa que eu aprendi neste tempo é que quando eu não me impus perante o cliente, foi exatamente nesses momentos, quando eu não impus a minha opinião, quando eu não fui tão além com aquilo que é o meu trabalho como personal organizer, foi nesses momentos em que o projeto foi muito menos positivo do que aquilo que poderia ter sido. Por isso, entender que nós não podemos esperar que o cliente saiba sempre aquilo que ele quer. A grande maioria dos clientes, eles às vezes não sabem explicar o problema que eles têm e nós precisamos ter a capacidade de fazer as perguntas certas no momento certo. E isto ajuda a que nós consigamos adaptar o nosso processo de organização àquela pessoa e conseguirmos adaptar-nos quando existem aqui problemas que surgem durante o projeto. O que é que nós fazemos quando o cliente não segue as recomendações, não cumpre os sistemas, não mantém a organização que foi implementada pela Personal Organizer? Ponto 1, como é que eu hei de colocar isto? Nós não podemos querer aquele resultado mais do que o cliente. Ou seja, nós não podemos querer que aquele espaço fique organizado para nós. Não podemos querer que não podemos estar mais entusiasmadas com a organização do que o cliente, ok? Esta é a minha visão. Quando nós estamos mais entusiasmadas com a organização do que o cliente, é assim, é um problema. Porque a grande maioria das pessoas pede um orçamento de um personal organizer, apesar daquela pessoa às vezes poder não ter capacidades de organizar o espaço sozinha, aquela pessoa realmente quer o espaço organizado, então aquela pessoa está entusiasmada para ver o espaço organizado. Da mesma forma que se eu contratar uma equipa para fazer a remodelação da minha casa de banho, eu não sei fazer a remodelação da minha casa de banho, mas eu estou entusiasmada com o resultado da casa de banho remodelada, ok? Então é basicamente isto que tem que acontecer, ok? Então nós não podemos ter mais motivação do que o cliente, ok? Nós temos que conseguir passar essa motivação para o cliente. E acima de tudo, entenda que também nós não conseguimos controlar as ações do nosso cliente. Nós até podemos ter avaliado toda a rotina, ter ajustado aqueles sistemas à rotina do cliente, ter incentivado, ter ensinado estratégias para manter o espaço mais organizado e no final do dia, no dia a seguir, em que o cliente pega numa camisola, não a volta a pôr no sítio, ou pega num item que estava num determinado local que para ele até é funcional e a pessoa não volta a colocar no sítio. Então nós não podemos controlar as ações do cliente após o serviço de organização. Aquilo que nós podemos controlar é efetivamente nós respeitarmos a rotina do cliente e encontrarmos sistemas de organização para que o cliente consiga manter da melhor forma possível. Mas essa parte do manter já não está na nossa alçada, está na alçada do cliente, ok? Ou seja, uma das coisas que hoje os clientes chegam até mim e sabem é que isto é um trabalho de 50-50, ou seja, quando o meu trabalho termina, começa o trabalho do cliente, em manter o espaço, em conseguir que aquele espaço seja o mais funcional possível para a sua rotina e isso também cabe aqui a ele adaptar os seus hábitos, incluir aqui hábitos mais organizados. Se eu não estou habituada a tirar de um sítio e voltar para no sítio, eu se calhar vou começar a tentar fazer isso, ok? Então entender que nós não podemos controlar o cliente e controlar as decisões do cliente, ok? Mas aquilo que nós podemos sim é
orientar o cliente a que ele consiga ser mais organizado com os sistemas que nós implementamos de acordo com a sua rotina, ok? E acima de tudo, entender que nós, enquanto personal organizers, nós não estamos incumbidas de mudar a vida de ninguém, ok? Nós estamos sim incumbidas de ajudar aquela pessoa através do nosso conhecimento e da nossa capacidade de criar sistemas de organização a mudar a sua própria vida, ok? E isto é muito importante porque eu acho que não é passado isto de uma forma transparente o suficiente num curso de Personal Organizer, e acho que isso gera muita frustração depois quando nós temos clientes que não conseguem ou não querem, às vezes a própria pessoa pode não querer, manter o espaço organizado da forma como nós esperávamos que a pessoa fizesse, ok? Entender isto, que o nosso trabalho, ele não é o único trabalho de organização na casa do cliente, ok? Nós estamos lá para ajudar o cliente a ir do ponto A, que é a desorganização, ao ponto B, que é a organização. E nós, efetivamente, nós somos o autocarro, nós somos ali o autocarro que vai levar o cliente do ponto A ao ponto B, mas não vamos ser nós que vamos conduzir, nós vamos só ter ali, nós somos o autocarro, mas é o cliente que vai acabar por depois ter que ir conduzindo até ao ponto C, que é manter a organização funcional. Então entender um bocadinho isto, por isso é que eu não gosto muito quando as pessoas dizem que transformam a vida das pessoas com a organização, porque eu acho que nós podemos sim ajudar a pessoa a entender que precisa de mudar a sua vida e precisa de se tornar mais organizada para mudar a sua vida, mas quando nós pomos essa responsabilidade em nós e depois a própria pessoa não mantém, é muito, muito difícil lidar com essa frustração. Para terminar, entender que alguns dos pontos que hoje para mim são extremamente importantes para garantir o sucesso ou o insucesso de um projeto de organização são, ponto 1, comunicação. Haver uma boa comunicação, não só com o cliente, mas acima de tudo, antes da chegada do cliente. Aquilo que eu estou a comunicar nas redes sociais, aquilo que eu estou a comunicar no site, aquilo que eu comunico numa formação, a forma como o cliente me ouve a falar, eu não posso ser uma pessoa, eu não posso ser uma Marta na casa do cliente a falar com o meu cliente e uma Marta a falar nas redes sociais ou a falar no meu site, ok? Ou seja, o cliente tem que entender que é a mesma pessoa em todo lado, ou seja, uma boa comunicação no próprio projeto com o cliente, gestão de expectativas, gerir expectativas com o cliente e não ter problema em marcar uma posição, em ter opiniões sobre determinadas coisas, em passar isso para o cliente, porque isso demonstra profissionalismo. E, como eu já partilhei aqui, quando vocês deixam de partilhar a vossa opinião de uma forma honesta, não é de uma forma mal educada, ok? De uma forma honesta, transparente, vocês passam para o cliente que vocês realmente querem o melhor para aquele projeto, ok? Ponto 4. Entender também que é totalmente normal atrair e alcançar clientes que nós depois, no final do projeto, entendemos que nós não queremos atender mais aquele tipo de clientes semelhantes àquele, ok? E por mais que vocês às vezes tenham uma boa comunicação, uma comunicação que está alinhada com o vosso posicionamento, façam uma boa gestão de expectativas, vão existir pessoas que vão contratar-vos e vão finalizar o projeto convosco e vocês vão chegar ao final do projeto e vão entender que não querem atender clientes semelhantes àquele, ok? E por fim, entender que aquilo que realmente diferencia uma pessoa que gosta de organizar na sua própria casa de alguém que pode vender serviço e acompanhar outras pessoas a serem organizadas é exatamente todos estes pontos aqui, mas acima de tudo ter muita empatia. Ter empatia e entender que o cliente também é um ser humano, que também tem problemas, que também tem desafios, etc. Porque quanto mais experiência eu fui e vou tendo nesta profissão, aquilo que eu entendo é que
a organização em si, a execução da organização, muito pouco vale e é uma parte muito pequena do sucesso de um projeto de organização. O cliente não vos contrata só porque vocês vão lá fazer dobras muito específicas, vão lá escolher caixas muito XPT ou não. O cliente não vos contrata por causa disso. Hoje eu entendo que aquilo que mais vale no trabalho do Personal Organizer é as relações que vai criando com os clientes que se vão mantendo na sua vida. É as relações que vai criando com as pessoas que vão chegando até si, ok? E por isso é que eu digo que os processos, o passo a passo do vosso método, etc, muito pouco vale quando vocês... se vocês estão mais focadas com o que é que vai acontecer no projeto de organização do que propriamente em respeitar o timing daquele cliente, em ouvir aquele cliente, está tudo muito errado. E digo-vos isto de experiência própria, ok? Porque chega a determinados projetos em que nós estamos tão focadas com um determinado resultado que nós criamos na nossa cabeça, como eu disse há pouco, que quando nós estamos mais motivadas com o resultado do que com o próprio cliente, algo está muito errado. Então, entender aqui que o mais importante do projeto de organização é ouvir o cliente, é a relação que nós criamos com o cliente e é o quanto nós conseguimos guiar aquele cliente de uma forma confortável que vai fazer com que o cliente regresse, recomende, etc. Então, isto é que é o mais importante, que o cliente sinta esta leveza e que não sinta que está a ser obrigado a nada. E às vezes nós estamos ali a impor demasiados processos, demasiados procedimentos no serviço de organização, faz com que o cliente sinta que há aqui muita pressão. Ok? Espero que tenham gostado deste episódio, vocês nem imaginam o stress que está a ser gravar este episódio. Eu estou aqui com esta minha ventoinha, só estou a partilhar isto aqui no final porque eu estava a achar que eu não ia conseguir chegar ao fim deste episódio, então estou muito feliz. A câmara já desligou por sobreaquecimento 2 vezes, então vai ser aqui um dia de gravações bem interessante, mas só para vos dizer que, tal como num projeto de organização, temos que nos adaptar e o adaptar aqui foi pegar na ventoinha, tentar fazer com que a câmara arrefecesse um pouquinho para eu conseguir terminar aqui e gravar esta conclusão para vocês. Por isso, dizer-vos que nem tudo é o que parece, nem tudo parece assim muito fluido como este episódio vai aparecer aqui para vocês no podcast. Há toda uma situação, às vezes, coisas que acontecem que não estavam previstas, por isso dizer-vos que é super importante adaptarem-se e super importante aqui também entenderem que todos os projetos e os clientes que vocês atendem é sempre once in a lifetime, é sempre uma vez uma pessoa diferente, é sempre uma vez na vida, é sempre uma coisa difícil vai acontecer naquele projeto. Por isso, um grande beijinho, até ao próximo episódio, onde vamos aqui falar sobre posicionamento e sobre criar autoridade nas redes sociais como Personal Organizer. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.